serão esses mencionados aqui. Beleza? Alguma dúvida? Professor, aqui é o Michel, bom dia. Bom dia, Michel. Me consta aqui que a resenha está para o dia 11 de junho. Ficou para o dia 11? O que me consta aqui é dia 11 de junho. Tá. Não, tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Se está dia 11... Eu acho que foi no segundo que eu coloquei alguma atividade, então, no dia 4. Eu acho que lá no segundo ficou dia 4, porque eles têm, além da resenha, eles têm um outro projeto para entregar. E o projeto ficou para o dia 11, então. Tudo bem, tá bom. Se é dia 11, é dia 11. Ok, então, professor, Tá bom? obrigado. Valeu. Alguma outra dúvida? Não? Então tá. Então vamos lá. Bora estudar, porque senão a gente corre o risco de virar senador e acreditar que a vacina é feita com feto humano. Então, bora estudar. Né? Porque senão a gente cai nessas maluquices aí. Queria falar hoje com vocês a respeito do BART. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. E aí fica mais fácil a nossa conversa, né? Só um momento. O professor, os calouros também iam participar da aula hoje, não ia? Mas era um convite, né? Eles poderiam participar ou não. Enfim, não sei se chegaram. Eu mandei o link, então quem quiser, entra aí. Beleza. Tá bom? Semana passada apareceu, hoje já não aparece. Deixa eu ver aqui. Gente, são mistérios. Estou fazendo a mesma coisa que na semana passada, e hoje não aparece. Esse daqui é aquele modelo pago ou é o gratuito? É o gratuito. É o gratuito? Tá. Será que tem a ver com isso? Acredito que não, professor. Deve ser problema na plataforma mesmo, às vezes. Então, semana passada foi uma beleza. Vai entender isso aqui. Deixa eu abrir de novo. Cancelar. Peraí. Gerson. Oi. Enquanto você está tentando aí, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Na sequência, você vai dar aula para o segundo ano, mesmo eles não estando aqui? Sim. Vai ter? Sim, normal. Tá. E é a mesma aula agora? Não. Vai ser outra? Não, o que aconteceu foi o seguinte, vocês têm uma resenha no segundo ano para fazer a respeito do BART. As pessoas estavam com dúvidas sobre o BART. Eu falei, eu vou dar uma aula no quarto ano sobre o BART. Tá. Quem quiser aparece lá.
Ah, a gente pode ir? Ah, pode, não tem problema. Vocês podem aparecer lá agora. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A aula do quarto ano é a aula do quarto ano, a aula do segundo ano é do segundo ano. Tá? Maravilha. Obrigado. Valeu. Não vai mesmo. O demônio chamado cloroquina deve estar aqui na máquina. Então, como eu não sei expulsá-lo, então vai sem. Vamos lá. Gente, seguinte, vocês estão me vendo aí, né? Falar a respeito do Bart, né? Na verdade, uma oportunidade que a gente tem de corrigir algumas coisas, né? Infelizmente, mal definidas no Brasil. Uma delas é que os fundamentalistas gostam de dizer que Barth é um liberal, né? Na verdade, Barth nunca... Barth nasce no seio do liberalismo, como qualquer teólogo do final do século XIX, início do século XX, mas é exatamente a obra dele que possibilita um rompimento com essa tradição, porque a obra do Barth inaugura aquilo que a gente chama de teologia dialética, né, ou teologia da crise, ou neo-ortodoxia. Então, são 3 nomes para o mesmo movimento, um movimento extremamente importante, né, de resgate de alguns valores, né, da tradição protestante, que precisavam, de fato, ser recuperados. Afinal de contas, o liberalismo teológico parece que tinha ido longe demais. Tinha trazido uma série de benefícios, há de se dizer isso. Muito do que a gente colhe hoje na exegese é fruto, né, dos avanços da reflexão do liberalismo, mas em alguns casos eles de fato tinham ido longe demais. Então, o Barth representa o início, né, de um retorno a alguns valores da tradição cristã, protestante e mais especificamente reformada. Ele é um reformado, e é isso que incomoda muito, né, os fundamentalistas que tentam o tempo todo macular a imagem do Barth. Isso não quer dizer que o Barth não tenha erros, que a teologia dele não possa ser questionada, pode, mas com honestidade intelectual, algo que não é típico da tradição fundamentalista. Os fundamentalistas são desonestos intelectualmente, né, e muitas vezes limitados intelectualmente. Nunca leram absolutamente nada e ficam repetindo jargões, repetindo conceitos, porque ouviram, né, um suposto né, um ídolo deles falando, eles vão repetindo, mas ir à fonte mesmo, eles geralmente não vão. A preguiça intelectual é maior, né? Então, diante disso, é importante a gente ter em mente que a gente está diante de talvez, dos maiores teólogos, alguns dizem o maior, eu não sei se é o maior, mas com certeza está entre os 3 maiores teólogos, né, do século XX, né, e, portanto, tem, né, uma série de coisas a acrescentar, né, aqueles que, de fato, querem aprender um pouco da sua teologia. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa ter esse cenário em mente, né, o que está vigorando no mundo do ponto de vista teológico. No começo do nosso curso, eu apresentei para vocês uma crise da metafísica, né? Então, a partir de Kant, o mundo religioso ele é minado porque a metafísica é minada. A metafísica, não confunda a metafísica com Deus. Deus seria um dos elementos da metafísica, mas a metafísica toda entra em crise. E o mundo europeu tenta responder a essa crise. Gente, é alguém com o microfone aberto aí, por favor.
o mundo europeu tenta responder a essa crise exatamente, né, optando pelo chamado liberalismo teológico. Isso, de certa maneira, reduz a religião, né? Jesus vira uma espécie de Sócrates, é o Jesus da cultura, é o Jesus que perde, né, a sua aura metafísica e vira um modelo de moralidade, né? Então, há, sim, sérios problemas, né, com a perspectiva liberal, não há dúvida disso, né? Mas, por outro lado, essa leitura ética do cristianismo, né, essa relativização, né, da cristologia, uma tentativa de harmonizar, né, a religião cristã com a cultura da época, uma tentativa de responder racionalmente aos desafios impostos, né, por Kant e por todo o iluminismo. Durante o século XIX, nós vamos ter, então, né, a resposta liberal. No final do século XIX, vem o fundamentalismo. E o fundamentalismo, por incrível que pareça, ele é muito, muito mais avançado naquela época do que ele é hoje, né? Os fundamentalistas do século XIX não tinham problema, por exemplo, de dialogar, ou em alguns deles, inclusive, aceitavam a teoria da evolução, né? Então, eles não tinham essa dificuldade. É lógico que, com o passar do tempo, vai se ficando uma coisa só panfletária, né? Então, e aí começa a repetição de jargões, e aí você não tem mais reflexões a respeito, e aí só se repete o mantra, né? É necessário voltar aos fundamentos, os fundamentos, os fundamentos, mas é como se você esquecesse do desafio pelo qual você nasceu. Você nasceu porque você já é uma reação a um movimento chamado liberalismo. E esse movimento chamado liberalismo impôs, né, uma série de avanços com os quais você vai ter que dialogar. Então, voltar aos fundamentos sem passar por esses desafios era uma coisa infantil e era uma tentativa rasteira de fingir que o mundo do século XIX não havia existido. Esse é o erro do fundamentalismo, né? O erro do fundamentalismo é querer mitificar, né? Estabelecer de novo um mito fundante. O mito fundante é o século XVI. Todo fundamentalista é antimoderno. Todo fundamentalista odeia a modernidade. Para eles, não haveria modernidade. Todo mundo voltaria para o século XVI, né? Mas com computadores, mas com internet, sem peste negra. É isso que os caras querem, né? Então, eles usam de todos os avanços da ciência, da tecnologia, para atacar a tecnologia, a ciência, a modernidade. Esse é o paradoxo do fundamentalismo. O fundamentalista parasita a modernidade. Então, ele se insere, por exemplo, na universidade, não é para aprender. Ele vai para a universidade, talvez para ganhar uma certa legitimação, para destruir a própria universidade, porque ele acha que a universidade de hoje tem que ser a universidade do século XVI, né? Então, esse é o problema do fundamentalista. Defender os seus valores e querer uma volta aos fundamentos, não tem problema, desde que você não queira dar uma marcha ré na história. Então, seja alguém profundo e dialogue com todos os desafios que foram implantados ao longo da modernidade. E não simplesmente feche os olhos para eles e finja
que eles não existem. Eles existem, os desafios estão aí. Eles precisam ser enfrentados, e não é com jargões, né? Não adianta o cara ficar bradando aos quatro ventos, a Bíblia é inerrante, a Bíblia... fulano é liberal, temos que tomar cuidado com o liberalismo, e o liberalismo... Sendo que o liberalismo, ele, oficialmente, no Brasil, ele nunca existiu. No ambiente europeu, ele cai em descrédito com a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial mostrou que todo aquele otimismo racionalista que embalou o século XVIII e boa parte do XIX, todo esse embalo, né, racionalista entrou em crise. O século XVIII é iluminista, o século XIX é idealista, é romântico, mas os dois movimentos entram em crise no início do século XX, né? E aí, por que entram em crise? Porque toda aquela expectativa de uma sociedade que se construiria e que resolveria os seus problemas, os seus conflitos através do diálogo, da racionalidade, numa mesa de negociação, tudo isso cai por terra, porque você tem uma Primeira Guerra Mundial que, né, traz à tona o uso da racionalidade para destruir pessoas em massa. Você tem 20 milhões de mortos na Primeira Guerra. Isso nunca tinha acontecido. É a primeira vez que se usa a Revolução Industrial e todos os seus avanços para matar pessoas, né, em massa. Então, o uso do avião, o uso de metralhadoras, gases asfixiantes, uma guerra de trincheiras terrível, e, portanto, uma guerra que mata muita gente, né? Então, o que sai daí é uma crise enorme, uma crise com Deus, uma crise com a religião, uma crise com a racionalidade, né? Uma crise de valores. E é exatamente nesse ambiente da Primeira Guerra Mundial é que Barth vai aparecer. A obra do Barth começa a ser construída no contexto da guerra. A guerra está rolando, né? E ele resolve, então, se dedicar aos estudos bíblicos para responder aos dramas do seu tempo. E aí ele entende que a Bíblia é a resposta para a tragédia que está acontecendo. É a palavra de Deus que pode trazer luz, né, para esse cenário desastroso e trágico, né, que foi construído pela Primeira Guerra Mundial e no qual a Europa está mergulhada, né? A Europa está vivendo ali os horrores dessa Primeira Guerra Mundial. Então, nesse contexto que aparece a figura de Barth. Há um sujeito, quando Barth recebe o seu doutorado honoris causa, em 59, na Faculdade Teológica de Estrasburgo, esse sujeito chamado Pierre Bourgelan, ele diz assim: numa época em que a filosofia e as ciências históricas tornavam incertos os princípios, ela consolidou a autonomia da ciência teológica. Ele está falando da teologia de Barth, né, da obra de Barth, demonstrando que a doutrina dos reformadores, compreendida, reexaminada e interpretada livremente em formas e expressões novas, mantém intacta sua plena atualidade. Então, para ser sincero com vocês, o que Barth faz é atualizar Calvino. O que Barth faz é atualizar a tradição calvinista.
aquilo que os fundamentalistas não conseguiram, Barth vai levar adiante, entrando, né, de peito aberto num desafio proposto pelos liberais, né? E é isso que incomoda tanto os fundamentalistas no Brasil, né? No Brasil e no mundo, né? Quem é o Barth? Barth é um suíço, filho de pais protestantes, recebeu uma educação religiosa inicial, né, na Igreja Reformada, passou a sua vida na Igreja Reformada, teve filhos, né, de tradição reformada, por toda a sua dogmática eclesiástica, né, uma obra monstruosa, maior até do que a obra de Tomás de Aquino, ressoam frases respeitosas e majestosas a respeito do catecismo de Heidelberg, que é, né, um dos grandes cânones, né, da tradição confessional protestante reformada, né? Seu pai, o Fritz Barth, era um professor de teologia, era especialista em Novo Testamento, então não assusta o fato de Barth, desde muito cedo, estar familiarizado, né, com o melhor da teologia. Barth lia, né, Novo Testamento desde muito cedo, lia e lia em grego, né, porque, na verdade, faz parte de uma família, né, protestante. Seus estudos teológicos foram iniciados ainda, né, na Suíça, mais especificamente em Berna. Depois ele vai para a Alemanha e passa lá por Berlim, Marburg, Tübingen, e ele teve contato com os mais célebres, né, professores do último liberalismo teológico. Porque o liberalismo teológico ele percorre, né, todo o século XIX. Então, nessa última fase, né, do final do século XIX, a gente tem aí, estou falando final do XIX, 1870, até comecinho do século XX, né? Então, quem são esses liberais? Aliás, é outra coisa, né? Os caras gostam de chamar Barth de liberal, mas quando você pergunta para eles, então, por favor, me diga, me liste aí 3 liberais. O cara enrosca, engasga, não tem a menor ideia de quem seja, ou quem são essas pessoas, né? Quem são os liberais de fato, né? Quem são os liberais de fato? Bom, há muitos liberais, né? Barth teve como professor alguns deles, mas dessa última fase, né, do chamado liberalismo teológico. O Harnack é um deles, né? Foi professor do Barth. O Hermann Gunkel também foi professor do Barth. O Adolf Schlatter também foi professor do Barth. E o Wilhelm Hermann também foi professor do Barth, né? Dessa tradição suíça, né, Barth herdou algumas convicções políticas e sociais, né? Barth era avesso, né, a uma postura mais radical, assim. Ele sempre se posicionou, nunca deixou de se posicionar. Aliás, quando o nazismo vai cooptar, né, a tradição cristã, católica e protestante na Alemanha, né, fazendo com que os pastores subscrevessem fidelidade ao Führer, né, o Barth vai exatamente participar da organização, ser um dos cabeças, né, da organização da Declaração de Barmen, que é o grande documento, né, de resistência ao nazifascismo no século XX. Então, sempre haverá um calvinista fiel que não vai seguir um genocida. Vocês podem ter certeza disso. Deus sempre preserva 7.000 que não se dobram, que não dobram os seus joelhos
a vigarice e a canalice dos nazifascistas. Vocês podem ter certeza disso, né? Agora, existem os lambibotas. Os lambibotas gostam o tempo todo, né, de fazer média. E aí gostam de acusar os outros, mas não percebem que aquilo que estão praticando é idolatria, né? Idolatria na veia. É isso que estão fazendo, né? Estão renunciando a uma voz profética da igreja e jogando toda a igreja, né, numa maré de confusão, em nome dos seus mais secretos desejos pessoais, egoístas. Mas Deus há de puni-los, porque sempre os puniu, né? E sempre levantou homens e mulheres que não cederam, não se deixaram encantar, né, pelos cantos da sereia do fascismo, tá bom? Então, é isso. Mas o Barth, não sei o quê, o Barth sempre foi um suíço, muito mais voltado para a neutralidade. Quando tem que se posicionar, ele se posiciona, né? Tem uma tendência enorme ao conservadorismo. A gente vai perceber, por exemplo, que mesmo no campo da teologia dialética, o Barth é visto como um grande conservador. Impressionante isso, né? Na Europa, ele é visto como um grande conservador. Ele é um conservador. Se você perguntasse para todos os teólogos que vieram depois dele, eles diriam: Barth é um conservador. Mas em alguns setores dos Estados Unidos, e nós herdamos isso, né? Ele é visto como um liberal. Assim, o que é algo bastante estranho, mas compreensível, né? Compreensível. E aí, então, diante dessa situação, né, a gente vai perceber que o Barth acaba se tornando alguém muito polêmico, né, na medida em que há muitas visões sobre ele. Agora, quando se lê a obra do Barth, quando se vai a fundo, quando não se faz teologia de orelhada, né, o cara vai ler o Barth, não fica ouvindo, né, na internet o que A ou B, que nem os caras nem leram Barth, ficam falando a respeito dele, né. Concluídos os seus estudos, ele foi convidado para ser pastor assistente de uma comunidade reformada suíço-alemã, né, de Genebra. Em 1911, ele foi promovido a pastor em Safenwil, onde transcorrem 10 anos decisivos, né, para sua maturação teológica. A experiência pastoral é essa experiência pastoral que faz com que Barth imediatamente perceba a incongruência entre o que ele havia estudado no liberalismo e as exigências da vida cristã. Quando subiu ao púlpito, percebeu a inutilidade de todos, né, de todos aqueles construtos teológicos, mas que não tinham aplicação, né, imediata na vida das pessoas simples, né? O povo pedia-lhe que anunciasse uma mensagem atual e correta, que respondesse aos problemas colocados por aquele tempo. Quais são os problemas do início do século XX? A gente tem um problema seríssimo, que é o problema da industrialização. Os centros urbanos estão mudando. Você tem ali, como diz o Charles Baudelaire, depois o Walter Benjamin reafirma isso, né? Você tem essa fantasmagoria. Fantasmagoria é essa imagem, né, de uma transformação constante daquilo que hoje é e amanhã não é mais, porque o desenho urbano está mudando radicalmente, né?
E essas inovações todas trazidas pela modernidade, pelas reformas urbanas, as pessoas se enfiando dentro de um ambiente para trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia, ganhando mal, né, não tendo tempo para cuidar dos filhos, as pessoas sendo empurradas para os centros urbanos, as pessoas não se enxergam mais, elas batem umas nas outras e não têm mais sensibilidade. Diante de tudo isso, ainda há a possibilidade de uma guerra, né? A chamada paz armada, que foi mantida durante aí mais de 40 anos, quase 50 anos, é alguma coisa que em algum momento vai explodir. Afinal de contas, é uma paz armada. Você só não vai para o confronto porque ambos os lados estão, né, armados até os dentes, mas uma hora ou outra vai estourar. Estourou, né? 3 anos depois do início do pastorado dele em Safenville, estourou a guerra, né? Então, nesse momento, ele é pastor na Suíça, em crise com o liberalismo, querendo atender aos clamores dessas pessoas que estavam vivendo numa situação muito delicada, e ele olha para a Bíblia e diz: eu preciso atualizar essa mensagem, eu preciso entender o meu tempo. Esse é o desafio de qualquer reformado. Igreja reformada sempre se reformando, é isso. É isso. Né? Quais são os desafios do meu tempo? Quais são os perigos dos dias atuais? Por isso a famosa imagem, né, de que eu tenho a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra, porque essas duas coisas precisam casar, elas precisam dialogar. Esses problemas aqui, diários, precisam ser respondidos por essa verdade eterna. É assim que pensa Barth, né? Então, quando estoura a guerra, o que ele faz? Ele vai se dedicar a um estudo intenso da Bíblia, né? E aí a gente encontra, basicamente, 2 características da teologia do Barth, né? Essa ideia do jornal e essa ideia da Bíblia, né? 2 características importantes, né, da teologia barthiana. Uma profunda inspiração bíblica. Não é o jornal que vem primeiro, é a Bíblia que vem primeiro. O jornal me informa o mundo que precisa ser, de alguma maneira, repensado. Ele precisa ser respondido. Os dilemas impostos pelo mundo são desafios que essa palavra eterna precisa responder. Então, essa abertura ilimitada para todos os problemas do homem moderno é uma atualização, né? É uma atualização, e toda atualização, marquem o que eu estou dizendo, todo revival, toda volta é sempre conservadora. Não é possível em nenhum sistema teológico, filosófico, você fazer um revival e você entender que aquilo é algo inédito. Não, se você está voltando ao passado, se você quer buscar, né, na sua tradição reformada, você é conservador. Se você quisesse algo inédito, você construiria algo a partir daqui. Não, mas se você tem vínculos, você é conservador. E essa releitura da sua tradição conservadora, atualizada para os dias de hoje, é o que o Barth quer fazer, né? E dentre os textos da Sagrada Escritura, o que mais, né, assim, trazia desafios para o Barth, e ele tinha uma predileção e fazia todas as suas meditações, era a Epístola aos Romanos. E aí essa assídua leitura desse texto
teve sobre ele o mesmo efeito que teve sobre Lutero. Lutero encontrou na Epístola aos Romanos a justificação pela fé em oposição às obras. Barth encontrou na Epístola aos Romanos a justificação pela fé em oposição à razão. Repito, Lutero encontrou na Epístola aos Romanos a justificação pela fé em oposição às obras. Barth encontrou na Epístola aos Romanos a justificação pela fé em oposição à razão. Né? E assim, então, né, Barth vai eleger essa obra, essa daqui, né? A Carta aos Romanos, Der Römerbrief, né? A Epístola aos Romanos, vai ser, de fato, uma inovação, né? Como dizem alguns, caiu como uma bomba no playground dos teólogos. Os teólogos estavam brincando no parquinho, né, de fazer teologia, até que aparece o Barth. Ele começa a escrever essa obra em julho de 1916, né? Ele conclui em 18, portanto, percebam, a gente está ainda no contexto da guerra, ele está escrevendo no contexto da guerra, tá? Eu gosto de citar isso porque nenhuma obra existente, nenhuma obra é feita no vácuo. Toda obra é produzida dentro de um contexto histórico específico, assim como eu dei aula para vocês falando que a Confissão de Fé foi produzida dentro de um contexto de guerra civil na Inglaterra, na Revolução Puritana. Os nossos símbolos de fé, Confissão de Fé, Catecismo Maior, Catecismo Menor, foram produzidos num contexto de guerra. A obra do Barth também, né? Ele começa em 16, conclui em agosto de 18, portanto, 2 anos e 1 mês depois, mas ele só publica em 1919. E mesmo não tendo um doutorado em mãos, ele é convidado, né, para ser professor universitário na Universidade de Göttingen. E aí, então, né, nós tivemos ali uma obra que é uma verdadeira potência capaz de desconcertar a opinião pública, tanto da igreja quanto da teologia alemã, né? Bom, nessa obra, a Epístola aos Romanos, Barth combate algumas coisas. O que ele combate nessa obra? Ele combate o racionalismo, tá? Ele combate o racionalismo, típico da tradição iluminista. Ele combate o humanismo, né? Nessa perspectiva do humanismo que pode te levar a uma perspectiva antropocêntrica, tá? Esse humanismo que é culto, polido, a palavra humanos em latim significa culto, polido. Esse homem culto e polido, né, típico do século XVI, século XVII, esse humanismo, ele vai, de alguma maneira, ser pensado a partir dessa perspectiva antropocêntrica, ou seja, o homem como medida de todas as coisas, né? Esse homem culto e polido como medida de todas as coisas. Então, ele combate isso, né? E ele combate isso por uma simples razão, porque ele tem em mente uma diferença qualitativa entre Deus e os homens, né? Existe uma diferença absurda, e aí começa já a se desenhar, né, a teologia reformada do Barth, ou seja, um reformado não trabalha com a ideia de que o homem é um ser bom naturalmente, né? O homem é mau porque está morto nos seus delitos e pecados, é depravação total. Então, eu não posso olhar para isso
e simplesmente colocar o homem como medida de todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, não posso desprezar que existe um humanismo que é culto e polido, né? Ou seja, um humanismo que olha para as ciências como um reflexo da glória de Deus e não combate a ciência, né? Calvino é um humanista. Ah, mas é um humanismo cristão? Tá, pode até ser, mas nessa perspectiva, né, é um humanismo. Agora, o humanismo que Barth combate é esse humanismo que tem muito mais cara de um antropocentrismo do que qualquer outra coisa. Então, muito cuidado com essas expressões. Quem não toma cuidado com isso é o seu Schaeffer, que o tempo todo fala de combate ao humanismo e não explica direito esse negócio, né? Então, parece assim, que o humanismo é uma coisa péssima. Você vai olhar, você percebe que tem dois lados, né? E Calvino é um humanista, né? Ele combate o racionalismo, combate o humanismo e combate o liberalismo teológico, né? Que havia invadido a teologia protestante do século XIX. E ele traz novamente à luz a unicidade, mas também traz o paradoxo da fé bíblica. Esse é um elemento importantíssimo, o paradoxo da fé bíblica. Por isso que Kierkegaard é tão importante para ele, né? Contra a teologia liberal, que eliminara a infinita distância que separa o homem de Deus e a razão da revelação, Barth, inspirando-se em Kierkegaard, reivindica a infinita diferença qualitativa entre religião natural e revelação, entre filosofia e Bíblia. Para dar relevo a tal diferença, ele vai se valer, então, do método dialético, do não de Deus a tudo aquilo que o homem diz sim. Por que é assim, né? Quando Barth precisa... Barth é alguém que tem as suas dificuldades com a filosofia, né? Eu, particularmente, por conta da minha formação filosófica, eu tenho mais, assim, eu teria, em tese, mais afinidade com Bultmann, que não tem problema nenhum com a filosofia, do que com Barth, né, que tem, na verdade, muitos dedos, assim, com a filosofia, ele acha que, né, nós fomos longe demais com o liberalismo e a filosofia foi muito responsável por isso. Então, primeiro, ele não é bom em filosofia, mas isso não significa que não escreva sobre filosofia. Os dois grandes momentos do pensamento barthiano que vão aparecer, né, na Epístola aos Romanos e depois na dogmática eclesiástica, esses dois momentos são fundados por, né, pessoas que transitam entre a teologia e a filosofia, em alguns casos até mais ligados à filosofia. Então, para a Epístola aos Romanos, é fundamental Kierkegaard. Para a dogmática eclesiástica, que é a virada no pensamento do Barth, né, na década de 30, é Santo Anselmo. E o Santo Anselmo do proslogium, né, da fé em busca de entendimento. Então, assim, só que quem é bom em filosofia na família dele é o irmão dele, né? Então, todas as vezes que ele precisa, ele consulta o irmão. Mas isso mostra que Barth não está disposto a fazer concessão à filosofia, às ciências da religião. Ele quer valorizar a teologia. E quer valorizar a teologia reformada. A teologia reformada é o elemento, é a cosmovisão que determina toda a ação do Barth. Agora, é uma ação que visa responder os dramas do seu tempo, que não nega
os desafios propostos, como fazem os fundamentalistas. Os fundamentalistas dizem assim, vamos fechar os olhos que tudo isso vai passar. O Barth diz, não, abramos os nossos olhos e vejamos todos os desafios e tentemos respondê-los. Não adianta fingir que nada aconteceu entre Kant e nós. De jeito nenhum, não dá para fechar os olhos e achar que nada aconteceu. Aconteceram muitas coisas, e nós precisamos responder a todas elas. E a Bíblia é a resposta para todas elas. Agora, não nos esqueçamos que talvez o grande erro da teologia liberal foi ter igualado Deus e o homem. E inspirado em Kierkegaard, ele vai dizer, existe uma diferença qualitativa entre Deus e o homem, entre religião natural e revelação. A revelação é esse conjunto, né, que está diante de mim como um documento que me foi transmitido de geração em geração, que eu chamo de Bíblia. E essa Bíblia, ela pode, sim, dialogar com todos, né, os desafios que foram propostos pelo mundo contemporâneo, né? Agora, saibamos de uma coisa, o mundo, hoje em dia, por que há essa decepção na Primeira Guerra Mundial? Porque nós construímos um sistema otimista, um sistema filosófico otimista, que achava que a gente resolveria todos os nossos problemas através da racionalidade. Mas quando vem a Primeira Guerra Mundial, nós percebemos que os sistemas humanos, os sistemas de pensamento, eles são falhos. E é exatamente nesse momento que a gente tem duas grandes obras aparecendo. Uma delas é o Barth, sem dúvida, né? É impressionante como os momentos de crise são momentos que trazem à tona coisas novas, que nos fazem repensar nessa realidade, né? E a Epístola aos Romanos inaugura, portanto, é o texto mais representativo dessa teologia dialética. Dialética por quê? Porque o homem, morto nos seus delitos e pecados, ele está debaixo de uma maldição. Ao contrário do que dizia a filosofia otimista, oriunda do iluminismo, e que foi abraçada pela tradição liberal, ao contrário disso, o mundo continua sob o não de Deus, sob a maldição de Adão. Mortos nos nossos delitos e pecados, nós não podemos ter vontades boas. Não há nada justo em nós. O nosso querer é sempre maculado por esse problema. Descartes já havia dito isso para nós há muito tempo. Descartes havia dito, olha, existe uma coisa que Deus comunicou ao homem, né, em relação às suas virtudes, né, em relação aos seus decretos, em relação à sua vontade. O que Deus tem, que o homem tem, e que foi comunicado pelo próprio Deus, é vontade. Essa vontade de Deus, né, ele pode satisfazer. A vontade que eu tenho, ela sempre vai ser uma vontade perversa. Porque o que eu quero, eu não consigo realizar. E aquilo que eu consigo realizar nem sempre visa o bem, porque eu sou marcado pelo mal. Eu sou marcado, manchado pelo pecado de Adão. E é isso que a teologia do Barth enfatiza. É o não de Deus. Então, ao contrário do mundo que se proclamava
de maneira otimista no sim de Deus, né? Nós somos seres racionais, o reino de Deus vai ser implantado de maneira política no mundo todo, e aí depois Cristo volta, não teremos mais nenhuma dificuldade entre os humanos, vamos resolver tudo pela razão. Era assim que pensavam, por exemplo, né, os pós-milenistas. O pós-milenismo é isso. Né? Enquanto o pré-milenismo dispensacionalista, esse caos que a gente está vendo hoje, né? Essa coisa aí de gente tentando reconstruir Israel e coisa e tal, essas maluquices aí que a gente vê nos dispensacionalistas, fundamentalistas, pentecostais, o pós, né, essa perspectiva pós-milenista, ela era otimista, não, quer dizer, cara, tudo vai se resolver porque somos seres racionais, o evangelho está se expandindo pelo mundo todo, o reino de Deus dominando todo o cenário, e aí Cristo volta naturalmente, sem crise, sem problemas, né? Então, antes de Cristo voltar, tudo vai ser lindo, maravilhoso. O pré-milenismo vai na direção contrária. Antes de Cristo voltar, tudo vai ser uma desgraça. E o amilenismo vai dizer não, nem uma coisa nem outra, ou seja, o reino de Deus foi implantado na figura de Jesus, mas ao mesmo tempo nós vivemos uma tensão entre o já e o ainda não. Acabou, é isso. Essa é a perspectiva, né, mais aceita na tradição reformada. E o que o Barth está dizendo no início do século XX é: estamos todos sob a maldição, né, do pecado de Adão. Nada mais reformado. Então, precisamos entender isso. Por isso que ele é contra a teologia liberal. A teologia liberal enfatiza o sim, a perspectiva otimista. O Barth resgata a tradição calvinista, dizendo, não, estamos todos sob o pecado de Adão. Agora, esse não de Deus não é definitivo, né? Ele se vale, sim, do método histórico crítico, e ele deixa claro isso no prefácio ao comentário dele. Ele diz assim que esse método tem apenas a função de preparar para a compreensão da coisa da qual se trata a Bíblia. Em resumo, tentava-se uma leitura não erudita, mas capaz de atualizar o texto paulino, né? Partindo dessa premissa de que estamos no não, começa a dialética. Um teólogo católico chamado Leonard Fent, que se converteu ao protestantismo e se tornou pastor, ele disse uma vez uma coisa que é fundamental. Ele disse assim: um aluno pode não ter lido tudo num seminário teológico, mas é indispensável que conheça pelo menos 2 obras fundamentais. Ora, sobre Karl Barth e sobre Rudolf Otto, pode-se dizer o que se queira dizer, mas como teólogos, ignorar a Epístola aos Romanos de Barth e o Sagrado de Rudolf Otto significaria ter vivido em vão, ou ter passado por um seminário sem ter aprendido absolutamente nada, né? Aí o camarada vem para o seminário e lê Paul Washer, Tim Keller, lê quem mais? Schaeffer, C.S. Lewis, e sai arrotando citações, Van Til, e sai arrotando citações como se estivesse fazendo uma grande coisa, né? E aí eu fico olhando para essas coisas assim e falo, não é possível, esse pessoal não entendeu absolutamente nada, né? Então, diante dessa situação, né, é isso, quer dizer, quem são os caras que inauguram a filosofia contemporânea? Né? Ou melhor, a teologia contemporânea, num debate, né, não só com a filosofia, num debate não só com
com a fenomenologia, que é o caso do Otto, né? Um debate com as ciências humanas gerais, quer dizer, a teologia tem o que dizer, esses caras estão desafiando a gente, né? E a gente olha para esses desafios, ou a gente os aceita, encara os desafios, ou a gente fica brincando que está fazendo teologia. Eu vou encontrar aqui nesses caras aqui algumas fontes de inspiração. Olha que frase de efeito bonitinha para eu citar no meu sermão de 4 páginas, que geralmente ninguém entende nada. É isso. É isso. Então, a gente está diante de grandes pensadores que inauguraram uma tradição que a gente simplesmente não desconhece, né? Desconhece porque fica ouvindo coisas de orelhada, né? Quem é o Deus da Epístola aos Romanos, do Barth? O Deus da Epístola aos Romanos é o Deus abscônditus, o chamado totalmente outro, conceito que o Barth extrai do Otto, né? O Deus escondido, o abscônditus, o totalmente outro. Por que é importante isso para o Barth? Porque enquanto o Otto insere essa temática do Deus abscônditus no contexto fenomenológico, o Barth insere isso tudo no contexto teológico. E o Barth começa, então, a dialogar com os desafios que estavam diante dele. Nenhum caminho vai do homem a Deus. Nem a via da experiência religiosa, como dizia Schleiermacher, Deus é intuição, né? Deus é emoção. Eu costumo dizer que Schleiermacher é o avô dos pentecostais, né? A experiência religiosa é o que conta. Ter a experiência, Deus é intuição, Deus é sentimento. Schleiermacher está na chave dos românticos, né? Ele se opõe a Kant, mas ele apela para o romantismo, para a experiência da tradição romântica literária. Ele é um dos pais do romantismo alemão. Mas também não é a via da história, como dizia o Trout, né? Então, a história do cristianismo, não é essa também, né? Nem tampouco uma via metafísica, que foi implodida, aliás, pela tradição kantiana. O único caminho praticável para Barth é o caminho que vai de Deus ao homem, e não do homem para Deus. Todas as vezes que você parte daqui para lá, você está dependendo da filosofia, você está dependendo das ciências humanas, você está dependendo da história, da fenomenologia. Não! É de lá para cá. E o único caminho que vem de lá para cá é o caminho decidido pelo próprio Deus. E esse caminho tem nome, se chama Jesus Cristo. Portanto, o único caminho praticável para que a teologia, de fato, entenda o seu papel no mundo e dialogue com todas essas outras ciências, é o caminho chamado Jesus Cristo, o caminho proposto pelo próprio Deus. Portanto, o caminho praticável vai de Deus ao homem, e não do homem para Deus. Portanto, aquele que detém o não é que pode dizer sim, e ele vai dizer sim exatamente na pessoa de Jesus Cristo. Entre o homem e Deus passa uma linha de morte. Essa linha de morte, Barth chama de Todeslinie, a Todeslinie, a linha de morte, que permanece absolutamente intransponível por parte do homem. O homem não consegue transpor isso, não consegue saltar isso. A história da salvação não é uma história ao lado da história do homem, ou dentro da história do homem. A história da salvação é a crise incessante de toda a história.
Repito, a história da salvação não é a história do lado, não é a história dentro da história do homem. A história da salvação é a crise incessante de toda a história. É por isso que a teologia do Barth é chamada de teologia da crise. Né? É uma teologia da crise, por N motivos, porque ele está pegando um mundo totalmente desfigurado, que teve todas as suas expectativas e esperanças abaladas com a Primeira Guerra Mundial, e ele precisa dizer, olha, nós temos uma opção aqui. O que nós fizemos até agora foi um erro, e um erro absurdo, porque nós partimos do nosso sistema humano, dos nossos sistemas de pensamento, dos nossos sistemas mesquinhos, limitados, querendo chegar a Deus. A gente precisa entender que é Ele que vem até nós. E a proposta dele é Jesus Cristo. E aí, como fazer isso? Bom, Barth não consegue enxergar uma linha sequer da Bíblia sem a presença de Jesus Cristo. Chega a ser um negócio assim, né? E aí vem a noção de palavra de Deus para Barth. O que é palavra de Deus para Barth? Palavra de Deus para Barth é Jesus Cristo. Ele é o Verbo encarnado. Ele é o Verbo. Ele é a palavra. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Nada do que foi realizado teria sido realizado sem a palavra, sem Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Ele é o unigênito, como diz Paulo. Ele é a imagem do Deus invisível. Portanto, sem ele, não é possível compreender absolutamente nada. Então, em primeiro lugar, palavra de Deus para Barth é Jesus Cristo. Esta palavra de Deus, que é Jesus Cristo, está registrada aqui, ó, neste livro. Portanto, este livro, para a comunidade de fé, ele é a palavra de Deus, porque eu acredito na verdadeira palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Porque se não fosse assim, e aí sair dessa discussão besta, burra, limitada, que os fundamentalistas gostam o tempo todo de ficar pegando. É a palavra ou contém a palavra? É a palavra ou contém a palavra? Esta palavra escrita tem o registro de Jesus Cristo. E quando você crê, ela é palavra de Deus para você. Mas ela não será a palavra de Deus para quem não crê. Dá para entender isso? É uma coisa tão óbvia. Nesse sentido, para quem não é da comunidade de fé, ela não é a palavra. Ela tem o mesmo peso que um gibi da Mônica. Agora, para quem é da comunidade de fé, para quem foi alcançado pela graça maravilhosa de Deus, para aquele que ouviu o chamado do Espírito Santo, para aquele que nasceu de novo, essa palavra de Deus, ela automaticamente fala comigo, porque ela fala o tempo todo da figura de Jesus Cristo, que é a verdadeira palavra. Isso é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, né, ela se atualiza. Quando? Quando a comunidade de fé, no domingo, a abre e a atualiza.
e prega. Então, há 3 momentos da palavra de Deus. Um momento que é o maior de todos, a palavra é Jesus Cristo. Algum calvinista está disposto a negar isso? Não. Essa palavra de Deus é palavra de Deus porque há um registro que entende que esta primeira palavra é a palavra de Deus numa mensagem que foi proclamada. E esta mensagem proclamada e que é preservada na comunidade de fé, ela é atualizada todas as vezes que qualquer pessoa sobe num púlpito e prega, e em torno deste livro santo recebem as bênçãos do verdadeiro verbo de Deus, que é a palavra encarnada, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deu para entender? O resto é conversa de fundamentalista. O resto é conversa de fundamentalista. Né? É isso que é a palavra de Deus para Bart. Né? É isso. Agora, é interessante que o Bavinck, na mesma época, diz algo muito semelhante. E aí você pega... Eu tenho um colega que fez essa brincadeira, né? Ele pegou o texto do Bavinck e apresentou... de quem é esse texto aqui? Isso aqui é Bart. Não, isso aqui é Bavinck dizendo. Agora, Bavinck pode dizer. Bart não pode dizer? É interessante, né? É interessante como que a ignorância tomou conta, sabe? De uma maneira... Agora, eu entendo também porque essas pessoas vivem da negação. A identidade delas é construída destruindo os outros, acusando os outros, apontando o dedo. São, na verdade, infelizes, né? São pessoas que vivem o tempo todo em nome de uma apologética caçando hereges, né? Um absurdo. Como nós viramos uma sociedade de memes... outro dia alguém me mandou um memezinho e aí eu tive que responder a essa pessoa, né? Assim, mandou uma série de amigos pastores e impressionante, né? Como num meme tem muita coisa embutida, né? Era mais ou menos assim, tinha a figura de um pastor pregando, uma caricaturazinha, e aí dizia mais ou menos assim: nós não nos preocupamos com aqueles que abandonaram o ministério. Nós devemos nos preocupar com aqueles que estão no ministério, mas não possuem uma vida santa. E todo mundo... Aí vai o tonto lá, né? E vai dizer, vem cá, vocês concordam com isso aqui? Quer dizer que não é importante quem saiu? Talvez quem saiu exatamente porque não teve o cuidado pastoral que precisava ter, né? Afinal de contas, ninguém abandona o ministério à toa. Tem uma série de razões. Só que essas pessoas, como não fazem mais parte, ninguém se importa com elas, né? Ou seja, a porta dos fundos é a serventia da casa. Então, não está entre nós, então não nos importemos com eles. Nunca, né? Foi dos nossos, pastor. Nunca foi, exatamente. É isso aí. Né? Nunca estiveram conosco, mas nunca foram dos nossos. Então, beleza, foi embora. E eu fico me perguntando, né, que cuidado pastoral é esse, né? A segunda parte é pior ainda. Porque a segunda parte não revela um cuidado pastoral, revela uma atitude policialesca. Eu tenho que ficar atento o tempo todo, como um fundamentalista obcecado, para ver se o cara está dentro da doutrina. Do que eu acho que é doutrina, né? É assim.
É esse tipo de pastorado fundamentalista que a gente tem criado. E que os caras recebem como algo natural. Pô, não pode ser natural. Você perder uma ovelha, perder um ministro e achar que aquilo é normal. Não é natural você ficar olhando o tempo todo como se você fosse um bispo no controle apologético, doutrinário desse, daquele, porque a sua atitude não é ser fiscal teológico. A sua atitude é ser pastor. Ou eu estou ficando maluco? Tem hora que eu acho que não é possível que esses caras... O que esses caras beberam para entrarem nessa neurose, nessa maluquice, nessa, sabe... É uma obsessão, assim, sabe? Esse controle, essa necessidade de ficar o tempo todo rotulando e trabalhando com jargões e com memes e com... Puxa vida, não há nada profundo nesse negócio. Muito difícil, muito difícil. A história do homem, que é a história de pecado e de morte, está sob o juízo de Deus. Portanto, está sob o não de Deus. Mas aí Barth diz, mas trata-se de um não dialético, superado no sim que Deus pronuncia em Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é a irrupção do mundo novo no velho mundo da carne. O evangelho que Paulo anuncia é a alegre e boa notícia de Deus, cuja acolhida é a fé. Né? O evangelho é simples, muito simples, né? Poder de Deus, mas um poder que é alegria, que é boa notícia, que é boa nova. A fé não tem nada a ver com a lama da experiência religiosa. A fé é milagre, é um salto no vazio, é um salto no vácuo para a graça de Deus. Aí vem a má interpretação também dos fundamentos. Onde já se viu? Barth fala no salto no escuro, mas não tem nada de escuro. Como não tem nada de escuro? Se o mundo jaz no maligno. Como não tem nada de escuro se o mundo está morto nos seus delitos e pecados? Está tudo no escuro, sim. Portanto, quando você é conclamado pela graça maravilhosa de Deus a acreditar em Jesus Cristo, você salta dessa especulação filosófica. O texto que eu pedi para vocês lerem na última parte, através, né, de um heterônimo, porque era assim que Kierkegaard escrevia, né, ele coloca alguns debates ali, né, entre alguns personagens, e aí ele, olha, diante dessa, né, desse desafio, por exemplo, que foi proposto pelo Lessing, né, Ephraim Lessing, olha, tem uma vala de aspecto horrível diante de mim, eu quero pular, mas eu não consigo. É aí que Kierkegaard vai dizer, de fato, você não consegue. Mas é exatamente nesse momento, não por esforço próprio, mas pela graça de Deus, que você acaba dando o salto. Você sai dessa condição especulativa, filosófica, e você mergulha exatamente, né, nessa graça de Deus. Porque esse é o desafio. Esse é o desafio. A justificação só vai acontecer por meio da fé, que para Barth é fidelidade de Deus. Fé é fidelidade de Deus. Por quê? Porque Deus jamais depende da minha fé. Ele continua fiel, mesmo que eu seja infiel.
nada mais calvinista. Fé é fidelidade de Deus, né? Então, não é a força da minha fé. Porque todas as vezes que eu depender da força da minha fé, todas as vezes que eu depender de mim mesmo, quer dizer, eu entrei na chave do racionalismo. Eu entrei na chave do antropocentrismo. Eu entrei na chave do homem arrogante, otimista, que pode fazer alguma coisa. E o que o Barth acentua é, não dá. Não dá para você fazer isso. Porque se você depender disso, você morre. Porque você já está morto nos seus delitos e pecados. Só a graça maravilhosa de Deus é que faz com que você dê este salto da especulação filosófica racionalista, dê o salto deste mundo dominado por um aparato antropocêntrico, você dá o salto neste vácuo da graça de Deus, exatamente para você ter essa experiência de fé. Mas essa experiência de fé, ela não é alguma coisa que nasce em você, não é um arrepio, né? Não fique nela, olha, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, não. Esse ato é um ato, né, realizado no momento da sua salvação, no momento em que você diz sim para Deus, porque Deus propôs o não, já estava com ele, mas ele propõe o sim, que é Jesus Cristo. E a sua resposta é a síntese disso. Mas não pense que a sua resposta foi dada por você mesmo. Você foi preparado, aparelhado internamente para dizer este sim, né? Portanto, a fé do crente é esse espaço vazio para a fidelidade do Deus da promessa. É exatamente, né, mediante a sua fé essa que é dom de Deus, fé esta que, na verdade, o espaço para que a verdadeira fé, que é a fidelidade de Deus, se cumpra enquanto promessa na sua vida. Né? Aquilo que eu chamo de fé, na verdade, é fidelidade de Deus. E é o Deus da promessa cumprindo na minha vida tudo aquilo que ele prometeu. Porque esse Deus da promessa é fiel a si mesmo. Porque ele não tinha outro compromisso, ele não tem um compromisso com alguém maior do que ele. Quando ele quer testemunhas, ele chama os céus e a terra como testemunhas. Porque não há homem nessa diferença qualitativa absurda entre um ser infinito e um ser finito, não há homem capaz de atualizar isso tudo. O único que foi capaz de nos ligar novamente a Deus foi o próprio Deus encarnado na figura de Jesus Cristo. Por isso, ele nasce de mulher, nasce sob a lei, Jesus Cristo, homem. Portanto, essa é a teologia do Barth. Essa é a teologia do Barth. E não aquilo que vocês ficam ouvindo para lá e para cá, isso aqui. Mas tem aqui uma parte no livro dele. Tá, beleza. Né? Mas ninguém está dizendo que o Barth é infalível. A gente só não pode ser desonesto intelectualmente. Tem as suas dificuldades, tem coisas com as quais a gente não concorda, sim, né? Mas simplesmente dizer que não é um reformado, simplesmente dizer que é um liberal, isso é desonestidade intelectual da grossa, e isso precisa ser combatido, tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Professor, Oi. Pensando assim no pensamento total de Barth, muita gente comenta que ele é universalista. Você poderia comentar um pouco disso?
Poderia, eu gostaria que todo mundo fosse salvo também. Ué, né? Aliás, a própria Bíblia diz isso, né? Então, a questão toda é a seguinte, ele é universalista. O pensamento do Barth é um pensamento que se constrói com uma teologia profunda ao longo de pelo menos, olha, ele começa a escrever oficialmente em 16, ele morre em 68, então a gente está falando aí de um cara que produziu por mais de 40 anos. A obra dele, não concluída, né, em 13, depois tem um 14º volume, se eu não me engano, tem a dogmática eclesiástica, que foi revisitada inúmeras vezes, ele escrevia, reescrevia, atualizava, tem 9.000 páginas, mais de 9.000 páginas, né? E, portanto, é uma obra, assim, que tem as suas inúmeras versões. Todo autor, ele... e é isso que transforma um autor num ser em constante mutação. E se dedicar a estudar um autor como Barth é dedicar uma vida inteira a construir, né, a exercer esta atividade, né? Você está condenado a pensar em Barth todos os momentos da sua vida, se você for estudar só Barth, né? Então, assim, há momentos em que Barth, ele vai, depois ele retrocede, depois ele escreve alguma outra coisa. Como ele é muito profícuo, como ele é alguém que produz muito, às vezes se lança a luz somente sob uma determinada perspectiva dele, né? Mas isso não significa que isso represente a totalidade do pensamento do Barth, né? Barth parte da ideia, neste momento, na década de 10 ainda, e ao longo de toda a década de 20, ele não é, neste momento, um universalista, pela simples razão de que ele trabalha com a ideia que estamos todos nós condenados, né, pelo não de Deus. Em que momento ele muda isso? É no momento da dogmática eclesiástica? Onde aparece isso? Em que contexto? Onde há uma volta? Enfim, um autor, ele é sempre fruto do momento em que ele está vivendo. Às vezes ele escreve alguma coisa que ele contradiz aquilo que ele disse lá atrás. Lá na frente, ele revisa tudo isso. Por exemplo, foi assim com Agostinho. Agostinho escreve A Cidade de Deus e lá no final ele faz... Olha, o que eu escrevi não era bem assim. Tem que mudar isso. Compreendam dessa maneira. Foi assim, foi assado. Quer dizer, um autor profundo, ele é isso. Um autor profundo, ele se apresenta a você como um desafio, né? Agora, tomar uma parte pelo todo e não contextualizar aquilo acaba sendo algo bastante comum, né? Eu sei que essa é uma acusação que pesa contra ele, mas, enfim, né? Agora, se ele de fato é universalista, seus filhos foram missionários. Ele prega Jesus Cristo o tempo todo. Agora, é aquilo. A expectativa é de que todos se salvem. Agora, se vão se salvar ou não. Agora, Barth também não tem as chaves do inferno. Não é ele quem põe gente lá dentro e tira gente lá de dentro, né? Então, como dizia Bultmann, o que é o inferno? O inferno não é nada. Por que o inferno não é nada? Porque, para o cristão, ele não é nada. Você não estará lá.
Por que você quer saber o que é o inferno? Se você não lá estará, né? Para aquele que não acredita no inferno, o inferno também não é nada. Então o inferno não é nada. O inferno não é nada para aqueles que não acreditam, porque até que eles morram, eles podem ter a comprovação ou não disso. Então o inferno não é nada para eles. E para você também ele não é nada, porque você não lá estará, porque você acredita que você está salvo, em nome de Jesus. Então, portanto, essa coisa de ficar condenando pessoas ao céu ou ao inferno não é responsabilidade nossa. A responsabilidade nossa é pregar, né? Então, eu tomaria muito cuidado, assim, com essas, né, questões. Eu sei que essa é uma coisa que pesa contra ele, mas mesmo que ele seja universalista, mesmo que ele entenda que, em última instância, todos serão salvos, isso muda alguma coisa? Quando se olha para a teologia dele, se observa que a teologia dele faz uma distinção entre o não e o sim. Existe o não de Deus e o sim de Deus, né? Então, portanto, esse é o desafio que se está propondo, né? Mas é aquilo, volto a dizer, não dá para tirar uma definição completa, né, a respeito desse tópico. Precisaríamos contextualizar isso dentro da obra do Barth. Sim. Gerson, Oi. desculpa, acho que eu falei junto com alguém. A minha dúvida tinha surgido até por isso, né? Porque pela exposição do senhor, não aparenta demonstrar esse aspecto tanto da vida dele. E é algo que o pessoal sempre pesa muito, e até no pouco lá que eu li que o senhor tinha passado para mim da monografia, não demonstra esses aspectos, demonstra o compromisso, assim, com a dependência de Deus e tudo mais. Claro. Mas, claro. Obrigado, professor. Tá bom? Tá, não por isso. Gerson, Oi. por favor, há um momento na vida do Barth que ele se posiciona contra os nazistas. Sim. Você sabe dizer especificamente o que ele foi contra? Ele foi contra... Naquele momento antes da guerra? Ele foi contra a idolatria que era... houve um documento, né? Houve um documento que as igrejas alemãs tiveram que assinar. Eu estou aqui com a declaração de Barmen em mãos. O sínodo confessional da Igreja Evangélica Alemã reuniu-se na cidade de Barmen de 29 a 31 de maio de 34. Representantes de todas as igrejas confessionais alemãs uniram-se unanimemente numa confissão do único Senhor da Igreja, una, santa e apostólica. Fiéis à sua confissão de fé, membros das igrejas luteranas, reformada e unida, procuraram redigir uma mensagem comum e para ir ao encontro das necessidades e tentação da Igreja em nossos dias. Com gratidão a Deus, estamos convictos de que lhes foi concedida uma palavra comum para dizerem. Não foi sua intenção fundar uma nova igreja ou formar uma união de igrejas. Nada esteve tão longe dos seus pensamentos do que a abolição do status confessional das nossas igrejas. Pelo contrário, sua intenção era resistir com fé e unanimidade à destruição da confissão de fé e, por conseguinte, da igreja evangélica na Alemanha. Em oposição às tentativas de estabelecer a unidade da igreja evangélica alemã mediante uma falsa doutrina, fazendo uso da força de práticas insinceras. O sínodo confessional insiste que a unidade das igrejas evangélicas na Alemanha só poderá provir da palavra de Deus na fé concedida pelo Espírito Santo. Somente assim a igreja se renova. E aí eles vêm descrevendo, né, o que é a confissão de Barmen, porque naquele contexto as igrejas evangélicas da Alemanha tinham que subscrever fidelidade a Hitler, e, portanto, ele não aceita isso, né? Essa é a grande questão.
Mais tarde, é interessante comparar a vida do Barth com a vida do Bonhoeffer. O Bonhoeffer vem de uma família muito abastada, e o Bonhoeffer entra na teologia para ser teólogo, só para ser teólogo, né? E aí, o que acontece é que ele vem para os Estados Unidos e coisa e tal, tem uma experiência ali com os irmãos Niebuhr. Depois ele volta para a Alemanha. Ele não precisaria ter voltado, ele volta para a Alemanha para cuidar de um seminário clandestino que foi criado exatamente por essa igreja confessante, né? Uma igreja que confessa a Jesus Cristo e não a Hitler. E aí, diante dessa situação toda, né, eles montam esse seminário, o seminário no dia seguinte é fechado, e eles têm que dar aula de maneira clandestina. Enquanto o Barth se preparou para ser pastor e se tornou teólogo, o Bonhoeffer se preparou para ser um teólogo universitário e acabou como pastor desses refugiados, desses seminaristas todos. Mais tarde, é neste seminário, nessa escola teológica, que o Moltmann vai escrever, Moltmann, outro reformado, vai escrever também uma obra fundamental, lançada em 1964, chamada Teologia da Esperança. É nesse seminário da Igreja Confessante, né? Então, assim, tudo coisa que a gente não conhece, ninguém sabe disso, porque ninguém vai atrás, né? E aí a gente fica cultuando esses deixa para lá. Professor. Obrigado, Gerson. Valeu. Professor. Oi. O senhor falou de duas características da teologia de Barth, só que eu não peguei a segunda. A primeira eu acho que eu nem peguei direito, né? Eu coloquei profunda consciência da inspiração bíblica, não sei se está certo, e aí o senhor não falou a segunda. Qual que seriam essas duas características aí que o senhor levantou? A segunda é um compromisso com o seu tempo, né? Você, o tempo todo, é aquela metáfora do jornal, né? Você ter a Bíblia numa mão, profunda inspiração bíblica, e a segunda é você encarar os desafios do seu tempo, e a partir dos desafios do seu tempo, né, você tentar responder biblicamente. Essas são as duas características marcantes da teologia do Barth. Por isso, a gente fala o tempo todo, né, Bíblia numa mão, jornal do dia na outra, coisa e tal. Não é o jornal que determina a Bíblia. O jornal me atualiza para que eu encontre respostas na Bíblia. Professor. Oi. O senhor saberia me dizer, até indicar algum livro do pensamento de Barth a respeito da predestinação, como é que ele constrói isso, da eleição, enfim? Isso vai aparecendo ao longo, né, de toda a obra dele. Não tem uma obra assim específica, né? A gente tem aquele combo que hoje está sendo vendido, né? Aliás, estava bem barato no final do ano, eram 10 livros. Eu pedi, inclusive, para o pessoal do segundo ler esse daqui, né, que é uma análise do credo, mas ali você encontra algumas coisas do Barth, mas na Epístola aos Romanos você encontra também, né? Aliás, a Epístola aos Romanos que eu recomendo é essa daqui, tá? Tem duas versões aí em português, uma delas é uma tradução, mas cheia de comentários de alguém que cedeu, né, a tradução, mas eu queria também que fosse publicado, né, juntamente com a tradução, os seus comentários. Essa daqui é uma edição muito boa, da Sinodal. Essa daqui, quem quiser ler, ela traz o texto limpo, né, e aí ali você consegue, nas partes que Paulo trata, né, da questão da eleição, Barth comenta. Tá bom? Maravilha. Professor, deixa eu ter uma dúvida a respeito do Bonhoeffer.
ele bebe muitas das mesmas fontes, se eu não me engano, de Barth, só que ao mesmo tempo a gente tem uma grande idolatria em cima do Bonhoeffer e um grande apedrejamento em cima do Barth. O senhor sabe dizer por que isso acontece? Não, na verdade, assim, nós temos isso num setor do Brasil, né? Num setor brasileiro que é o setor fundamentalista. Os fundamentalistas aparelharam a igreja há muito tempo. Eles tomaram todas as editoras, as editoras ditas evangélicas ou publicam Água com Açúcar ou livrinhos devocionais, assim, né? Da teologia meia boca. E as grandes obras dos grandes teólogos foram sendo maculadas. Então, o sujeito já cria uma resistência sem conhecer. O lance do Bonhoeffer é que Bonhoeffer, a atitude heróica dele, né, do martírio, isso não dá para esconder. Então, né, o pessoal fica numa saia justíssima, né? Então, assim, se não fosse isso, Bonhoeffer também seria apedrejado pela sua teologia, não tenha dúvida, né? Mas é que é aquilo, né? Precisamos de um mártir e coisa e tal, então acabam valorizando a ação dele, mas quase não falam da teologia dele, né? Entendeu? Você pode ver. Então, assim, nada é de graça no Brasil, né? Nada é de graça. Há toda uma demonização da teologia do século XX, há toda uma tentativa de impedir que os alunos tenham acesso, que leiam, né? Eu não estou advogando que você tem que ler tudo e tem que... Muito pelo contrário, isso não é calvinista, né? A perspectiva calvinista, a partir de uma leitura bíblica, pelo aconselhamento bíblico, leia e retenha aquilo que é bom. Agora, você não pode ser desonesto intelectualmente e destruir aquilo sem conhecer, né? Essa é a questão. Então, a gente precisaria voltar a esse cara aqui, ó. Esse aqui, né? Tá cheio de calvinista aí que nunca leu Calvino, levantiu e acha que está lendo Calvino. Não, desculpa, né? Não é por aí. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Não tem mais tempo não, pastor. Então tá bom. Então, estamos aí às portas de um feriado na semana que vem. Então, ficou para o dia 11 a nossa resenha. E aí a gente se encontra dia 11 para uma última aula e dia 18 a gente faz a prova. Tá bom? Beleza? Então, gente, aquele abraço, tá? Deixa eu ver se tem alguém. Tem alguém aqui do segundo ano participando? Entrou um cara aí agora. Eu entrei só quando acabou o grego, Gerson. Eu estava na aula de grego e quando acabou 8h40 eu entrei. Entendi. Não, beleza, tá bom. O resto acho que está todo mundo aí, né? Fiquem em paz, eu vou dar presença aqui e a gente conversa na outra semana, tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Valeu, professor. Um abraço.